Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite. Vamos então dar início às nossas reflexões do estudo da série do Projeto Espiritizar, série Saúde Espiritual. Hoje iremos abordar a temática Consciência Espírita, que faz parte do capítulo 6 do livro A Obsessão Silenciosa. E vamos nos preparar através de uma breve reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Trazida do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. E aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Separamos essa parte da mensagem que nos chamou mais a atenção. Vamos fazer aqui um breve comentário. Então, Emmanuel, ao mesmo tempo, nos convida e, simultaneamente, expressa no seu habitual verbo no imperativo a determinação. Lembremos-nos, guardemos esta recordação de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo. Vamos analisar esse primeiro tópico. De fato, todos nós, desde as próprias palavras do Cristo, colocadas no Evangelho, de que deveríamos, primeiramente, estabelecer o reino dos céus dentro de nós mesmos, é preciso que estejamos atentos, analisando o nível de equilíbrio, de gratidão, de paz interior que já estamos trabalhando e usufruindo desde a experiência física atual. Se percebemos-nos desajustados em relação a isso, a orientação da espiritualidade bendita é procuremos resolver agora, durante a encarnação. Porque a qualidade de vida interior, de equilíbrio íntimo, de paz de consciência que estejamos vivenciando durante a encarnação é que vai nos acompanhar na realidade do mundo espiritual. Então, voltando aqui ao texto, Emmanuel acrescenta: e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Nessa segunda parte desse parágrafo, quando Emmanuel nos diz: aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, nós somos chamados a considerar, a refletir, como Emmanuel coloca, sobre a vivência de um sentimento, do sentimento maior do amor, que não estávamos acostumados a fazer. Antes de termos nos aberto ao trabalho de renovação interior,
de espiritualização estabelecidas pela doutrina espírita, a percepção da vida em termos materiais, da luta desenfreada do homem contra o próprio homem, a vivência do amor, quando de alguma maneira conseguia se expressar, era envolvido em interesses egoístas e passageiros. Não é desse amor que o Cristo veio nos convidar. Esse amor, ele começa no trabalho de auto-amor, de espiritualização profunda, de harmonia com as leis de Deus. E para a grande maioria de nós, isso só começa a ser realizado agora. Então, voltando aqui ao texto, quando Emmanuel diz: aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, é uma experiência nova. A fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Para que, de fato, ele esteja produzindo em nós luz, bênçãos. Então, esse sentir o amor que Emmanuel aqui se refere é todo um trabalho inovador que nós somos convidados a fazer a partir de nós mesmos. Então, vamos para o nosso tema consciência espírita. Esse título, ele foi colocado no livro A Obsessão Silenciosa, fazendo referência a uma mensagem do espírito Humberto de Campos, do livro Cartas e Crônicas, que tem o título Consciência Espírita. E essa crônica se refere a um momento no qual Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, através de um desdobramento, ele faz uma visita aos umbrais e lugares de trevas ao redor da Terra, onde a característica de muito sofrimento lhe chama muita atenção. E ao indagar ao seu guia espiritual se aqueles espíritos que estavam ali em sofrimento atroz eram aqueles que, por exemplo, houveram sido perseguidores dos cristãos no início do cristianismo, e a resposta foi que não. Não eram nenhum daqueles que, possivelmente, através do processo da reencarnação, já estariam usufruindo uma condição bem melhor. E o codificador, tentando encontrar a razão de tanto sofrimento daqueles espíritos, e a elucidação era de que eles, na verdade, faziam parte extensiva daquele grupo que, conhecendo o ensino de Jesus, não o vivenciava, não o colocava em prática. E diz Humberto de Campos que naquela noite, quando Kardec despertou no dia seguinte, ele nos trouxe no conteúdo da resposta 792, aliás, 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta da espiritualidade: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que tenha resultado de não haver praticado o bem. Então, esse episódio teria a ver
com a formação desta pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos então agora refletir nos textos do livro sobre o desenvolvimento dessa consciência espírita. O conhecimento da mensagem de Jesus, tão bem exemplificada pelo Mestre, é condição para que realizemos o bem no limite de nossas forças, superando tanto a deserção tormentosa como a de Custódio, quanto a atormentadora de Carlos. Nos últimos estudos que tivemos desse tema, que estão em nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz, nós vimos a história do Custódio Saquarema, que foi a deserção tormentosa, pelo fato de ele ter se permitido envolver por tudo quanto é de interesses materiais, frustrando a programação reencarnatória que ele houvera trazido. E depois nós vimos a história atormentadora do Carlos, que mesmo tendo tido desde a infância o seu encontro com a doutrina espírita, ele utilizou-se desse conhecimento para propiciar os mais variados desequilíbrios no seu comportamento, quer na sua vida social, familiar ou religiosa. E por isso, vivenciando aquela característica bem definida no Evangelho, como da hipocrisia farisaica, o Carlos também estragou toda a programação que houvera sido elaborada antes da sua encarnação. Então, essas duas histórias que vimos nos estudos anteriores vai fechar com esse tema dessa noite, essa questão essencial de que todos nós espíritas somos chamados a ter um nível de responsabilidade consciencial, aonde as oportunidades de fazer o bem que surjam na nossa vida estejam sendo atentamente observadas para a sua ideal utilização. É essa a questão. Prossigamos. Somos todos convidados a refletir sobre a obsessão silenciosa que nos induz a agir assim, distanciando-nos da mensagem cristã para viver para o mundo, inibindo-nos ou exibindo-nos. O resultado será muito sofrimento, conforme relatos. Essa característica de inibição foi a do Custódio Saquarema. A de exibição foi a do Carlos. Exibição porque ele ficava mostrando-se aquilo que ele não era. E utilizando-se do verniz da religião para enganar, primeiro a si mesmo, depois ao próximo. Então, somos convidados a refletir sobre a obsessão silenciosa. E como deve se dar essa reflexão? Primeiro, ao analisarmos até que ponto questões de ordem material estão ocupando espaços que poderiam e deveriam estar sendo utilizados para a vivência do nosso ideal espírita cristão, dos efetivos compromissos
e propósitos que assumimos em relação à nossa caminhada evolutiva, em relação aos valores espirituais em nossa vida. Como já lembramos aqui, mas é importante retomar, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 22, a vida é um conjunto divino de experiências. Mas de todas elas, a mais importante de todas é a de ordem religiosa ou espiritual. Essa questão, principalmente para nós que estamos tendo contato com o Consolador prometido por Jesus, com o Espiritismo redivivo, que é a presença de Jesus nos dias em que estamos vivendo, temos que estar com a atenção dobrada sobre o andamento dos objetivos e compromissos espirituais na nossa vida atual. Tanto no caso do Custódio, como de Carlos, como de qualquer um de nós, há sempre alertas via intuição, inspiração, tentando nos acordar para certos detalhes ou certas atitudes e ações do nosso dia a dia e que precisam ser aprimoradas, educadas, espiritualizadas, para um melhor uso do tempo. O tempo, que é a primeira mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. O tempo é um empréstimo de Deus para cada um de nós. Como estamos utilizando desse empréstimo? É a questão. Voltando aqui ao nosso texto. Nossa missão é sempre pessoal e intransferível, que diz respeito ao aprimoramento de determinadas virtudes a partir do programa existencial, que são as circunstâncias ou o gênero de provas pelas quais desenvolveremos o propósito. Então, nada de compararmos a nossa experiência pessoal com a de outros. Eu já me dedico muito à divulgação da doutrina espírita. Eu já faço mais do que a maioria das pessoas nas atividades em minha instituição. Não podemos comparar com os outros. Cada um de nós tem uma missão pessoal e intransferível, que diz respeito ao aprimoramento de determinadas virtudes, a partir do programa existencial. Então, meus amigos, só o autoexame, só a busca do autoconhecimento, de utilizarmos os recursos da prece em busca de respostas junto ao nosso anjo guardião, aos espíritos benfeitores, sobre como está o andamento da realização dos nossos objetivos maiores. Se de fato estamos realizando aquilo que é mais importante na nossa presente oportunidade reencarnatória, para que
as provas, as experiências que a vida nos tem apresentado estejam tendo um desenvolvimento pleno na realização do propósito, dos objetivos, dos compromissos maiores que assumimos. Custódio foi muito útil materialmente, porquanto proveu tudo o que a família necessitava, além de ter sido um profissional muito bem-sucedido financeiramente. Entretanto, deixou de realizar seus compromissos morais, caindo no desânimo e aborrecimento ao final de sua encarnação. Como vocês se lembram, aqueles que assistiram o estudo sobre Custódio, ele nasceu numa família espírita para a plena realização dos objetivos da sua reencarnação. Ele tinha compromissos pessoais intransferíveis, como qualquer um de nós temos. Ele teve uma vida equilibrada, uma vida comum, uma vida de uma pessoa materialista, que tem na religião um mero compromisso social. E não nos espantemos, há muitos com essa característica no movimento espírita. E que acham que por ter uma vida na qual, se não fazem mal a ninguém, muito benefício também não fazem, não. Vez ou outra, onde uma inspiração elevada e forte o direciona, amenizam a dificuldade, o problema de alguém. Mas não era o suficiente. Os compromissos de Custódio, como possivelmente de qualquer um de nós, tinha expectativas bem maiores. Então, mesmo ele sendo alguém que cumpriu seus deveres sociais, familiares, ao retornar ao plano espiritual, ele retornou como um fracassado. Basta lembrarmos que mesmo durante a encarnação, quando ele entrou na melhor idade, a faixa etária dos idosos, ele era uma pessoa relativamente frustrada. Ele houvera cedido a esses processos obsessivos silenciosos ao longo da vida, que o fizeram adiar ao máximo os compromissos espirituais que ele houvera trazido, até o fracasso em relação a eles. E aí vem aquele ponto de reflexão para nós. Como estamos na realização dos compromissos espirituais nossos? Porque, como já dizia o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, de vós, ó irmãos, ó amados, esperamos coisas melhores. Não é simplesmente os compromissos sociais, não. Prossigamos. O aborrecimento e o desgosto pela vida são consequências de uma vida sem um propósito elevado, ou seja, em desconexão com nosso propósito existencial. Foi o que aconteceu com o Custódio.
Aqui tem alguns pontos importantes para nossas reflexões. Está em determinada fase da vida, sentindo tédio, aborrecimento, desgosto pelo que viveu até agora. Isso são características de desprezo ao propósito existencial que a pessoa trouxe. Porque, meus amigos, independente da área religiosa, tem pessoas que vieram com missões, com propósitos, na área da ciência, na área da medicina. E essas pessoas, não importa a idade que alcancem, sentem-se realizadas, sentem um bem-estar interior que é, ao mesmo tempo, sinônimo de paz de consciência, de dever cumprido, de propósito de vida realizado. Nós sabemos que tem pessoas assim, nas mais variadas profissões ou situações. Mas estarmos conhecendo ou estarmos como espíritas, e ao adentrar em certa fase da nossa vida, acharmos que a vida está tediosa, acharmos desestímulos dentro de nós, é problema sério. Significa distanciamento dos objetivos maiores que nos trouxeram até a reencarnação. Caracterizará desconexão com o propósito existencial. Todos os ganhos materiais ou de caráter transitório, que antes eram prioridade de custódio, na velhice tomaram importância secundária, caindo no desgosto devido à fuga ao propósito existencial. Aqui está caracterizando bem o que comentamos antes. Muita facilidade material o custódio conseguiu e um grande vazio interior, sinal evidente de fracasso da sua programação reencarnatória. Então, meus amigos, não nos iludamos. Estamos na Terra como forasteiros, de passagem por um país que não é o nosso. E com a mala cheia de objetivos, de compromissos, de propósitos elevados para realizar. Estejamos atentos nessa realização. A nossa programação reencarnatória é feita para que tenhamos condições de aproveitar o máximo das experiências para desenvolver as virtudes do propósito. Entretanto, nos é dada a liberdade de escolha, bem como a responsabilidade pelos efeitos delas. Então, é a consequência das duas histórias analisadas. Como qualquer um de nós que traz na sua relação de compromissos, de objetivos na sua reencarnação, a vivência do livre-arbítrio durante a nossa vida.
aonde podemos fazer escolhas que nos afastam das realizações mais importantes, ou pelo correto uso do livre-arbítrio, que nos possibilita a vivência plena, completa, dos objetivos maiores da nossa reencarnação. Está em nossas mãos sempre as escolhas que diariamente fazemos, que nos alinham com os objetivos maiores da vida ou nos afastam deles. Estejamos atentos a essa responsabilidade. A programação de Custódio era para recuperar o tempo perdido no passado espiritual, visto que reencarnou em família espírita e programou uma vida de utilidade, sendo convidado a ser trabalhador da última hora. A preguiça moral, cedendo às sugestões dos espíritos, induzira a ociosidade. É claro que não precisa exatamente nós termos nascido em família espírita, mas ter tido esse encontro com a doutrina espírita numa faixa etária que nos possibilitava ou nos possibilita realizar muito, integrarmos-nos na vivência do bem, façamos sem perca de tempo. Lembrando aqui, no caso do Custódio, a preguiça moral, cedendo à sugestão dos espíritos, que o induzir à ociosidade foi o ponto para a sua queda. Custódio usa uma expressão que lembramos aqui, bem interessante. Ele diz assim a Alberto de Campos, quando encontrou na espiritualidade: voltei para aqui naquela velha expressão: ganhou, mas não leva. Era uma referência ao fato de que ele tinha ganho muito, mas no campo material não leva. Não leva patrimônio, não leva posições sociais, não leva. Então tenhamos atenção. Claro, se por um lado há espíritos ociosos, ex-comparsas do nosso passado espiritual, por outro lado, há espíritos benfeitores tentando nos estimular ao máximo a vivência do bem. A escolha sempre está em nossas mãos. Ceder à obsessão silenciosa ou sensibilizar-se ao ideal do bem e se tornar parceiro dos espíritos benfeitores. Cabe a nós. Recuando diante das tarefas que programou desempenhar, acomodando-se e não realizando o bem no limite de suas forças, que é uma programação para todos que reencarnam na Terra, para trilhar os caminhos do Consolador. Foi isso que o Custódio fez. Recuar diante das tarefas. Acomodar-se e não realizar o bem no limite das forças. De não perceber o enorme valor de ter uma reencarnação trilhada nos caminhos do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. A história de Custódio Saquarema é uma história de alerta, de advertência para todos nós.
Muitos pensam que basta não fazer o mal deliberadamente para estar em paz com nossas consciências. Os benfeitores nos dizem que somos responsáveis por todo o mal consequente do bem que poderíamos ter feito e não fizemos, seja para nós mesmos, seja para os outros. Então, para nós espíritas, e isso está muito bem claro no Livro dos Espíritos, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Aproveitando ao máximo as possibilidades que tenhamos. É esse o teor principal da lição que estivemos compartilhando. Pedimos a vocês que nos acompanharam, se possível, compartilhem esses vídeos, agradecemos ao Portal da Luz e a demais canais parceiros nessa transmissão. Que Jesus, que a espiritualidade amiga e benfeitora esteja cada vez mais nos ajudando no ideal desempenho dos propósitos existenciais que trouxemos. Uma boa noite a todos. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.